maio, a gente vai fazer em um outro horário, a gente vai divulgar pela página do laboratório, né? Vai ser às segundas-feiras, mas a gente vai retomar as discussões de filmes, né? Foram feitas o ano passado, com o pessoal da BIRI no laboratório. Esse ano a gente vai fazer um revezamento entre o grupo que trabalha comigo e o grupo que trabalha com ela, e nós vamos fazer discussões, então, de filmes a partir da temática dos vínculos, né? E a gente vai começar com a discussão de Dor e Glória, né? Que é um... Só um minutinho, gente, que o meu filho tá gritando aqui. Só um minutinho. Vai lá, eu termino de falar, posso? Pode, Mi. Tá. Então, o primeiro filme que será discutido pela Tássia e pela Juliana, que foi orientando a iniciação científica da Tássia, agora é mestranda na USP de São Paulo, que é o filme Dor e Glória, do último filme do Almodóvar, que inclusive concorreu ao Oscar. Como agora essa mostra será à distância, nós indicaremos o nome dos filmes antecipadamente, para que as pessoas assistam ao filme. Então, o nosso encontro virtual seria só para discutir o filme, não para assistirmos o filme juntos, tá? Então, e aí daremos preferência, óbvio, a filmes que sejam acessíveis, né? Netflix, YouTube, enfim, né? Para facilitar essa possibilidade de acesso aos filmes. Isso. E vai estar tudo divulgado na página, né, do laboratório no Facebook e no Instagram. Isso. E vocês me desculpem, o meu filho grita e ele veio gritando aqui para... É criança, né, Tássia? É para divertir. É para descontrair, né? Para descontrair. Bom, vamos começar? Podemos começar? Sim, acho que sim. Bom, né, então a gente vai discutir vínculos amorosos e a questão da virtualidade, né? E eu vou começar falando um pouco sobre essa questão do vínculo amoroso, né? Então, essa busca por um parceiro amoroso, né? Como que esse movimento, né, em que o sujeito se implica ao buscar um parceiro amoroso, e que foi objeto, e é ainda objeto de discussões no campo da psicanálise, mas que foi um objeto de discussão do próprio Freud, né? O Freud escreve contribuições à psicologia do amor 1, 2 e 3, né? São 3 textos onde ele se dedica a fazer essa discussão, justamente pensando esses diversos movimentos do sujeito em busca, né, do encontro com um par amoroso. Uma questão que é importante, né, embora a gente não vá fazer essa discussão, que é algo que o Léo vai trazer o dia que ele vier falar sobre o amor na pandemia, é que nós somos influenciados, embora na atualidade a gente fale de uma quebra de alguns ideais do romantismo, nós somos influenciados por esses ideais do amor romântico, né? Então, a nossa busca por um parceiro, né, e que o Freud discute, que é esse parceiro que vai trazer uma sensação de prazer, que vai trazer algumas ilusões, né, de completude, ela se a gente for considerar, ela né, atravessada por esses ideais de um amor romântico, da ideia de que existe um par para aquele sujeito, existe alguém que vai completar esse sujeito e trazer, então, essa satisfação desse encontro amoroso. Só que quando a gente pensa nessa perspectiva que o Freud discute, né, então, o que um movimento sujeito na busca do seu parceiro, para além desses ideais, né, ou conjuntamente a esses ideais? Porque existem várias formas, né, que a sociedade foi apresentando ao longo do tempo de se relacionar, e que vão compor esse desejo do sujeito, né, de buscar um parceiro, né, e que vai trazer uma satisfação. E de onde que vem essa ideia de que o encontro com esse parceiro trará, possivelmente, uma satisfação? Então, a gente fala que o desejo da busca de um parceiro amoroso, ele é atravessado por experiências que foram
né, compondo esse sujeito ao longo do seu processo de amadurecimento. E quando a gente pensa nisso, né, o Freud fala que essa busca, ela é uma busca em que esse sujeito vai retomar as suas experiências do complexo materno, né? Nesses textos ele fala muito que é uma retomada, né? O que movimenta o sujeito são algumas promessas e algumas renúncias que foram vividas na experiência, né, inicialmente com a mãe, e aí com a inserção da função paterna desse terceiro, né, interditor, que seria o pai. Então, quando a gente pensa nesse desejo, a gente vai dizer que esse desejo é de uma promessa que nos foi feita quando a gente viveu as nossas experiências iniciais, onde a gente teve que renunciar ao nosso primeiro objeto de amor, que é o nosso objeto de amor mãe, né? Então, no momento onde nós renunciamos, né, o amor absoluto, ilusoriamente absoluto dessa mãe, a gente só renuncia a partir de uma promessa que nos é feita, né, onde a gente vai, então, estabelecer um pacto edípico que depois, né, passada a latência, se reatualiza na reafirmação de um pacto social. Então, o que acontece? E eu queria fazer uma questão, é que a gente vai falar muito na lógica da neurose, né, porque Freud se debruça sobre a grande parte das questões na obra dele a partir dessa questão, né, pensando a partir da neurose. Então, no momento da experiência edípica, né, onde o sujeito vai renunciar a esse objeto de amor inicial, mesmo já tendo se afastado desse objeto de amor inicial, saindo daquela condição, né, de narcisismo primário e estabelecendo relações de objeto, naquele momento é feita uma promessa para ele, né? O Freud retoma uma frase que ele coloca, né, renuncia a teu pai e tua mãe, que encontrarás um parceiro para fazê-lo teu. Né? Então, renuncia a esse objeto de amor, renuncia a esse investimento, né, dessa ilusão de uma satisfação absoluta, que, num futuro, você encontrará, né, um objeto para investir e para fazer dele seu objeto de amor. Essa promessa, ela é sustentada numa ilusão, né? Numa ilusão de completude, né? Então, a minha dificuldade de me afastar da minha mãe, do meu primeiro objeto de amor, é justamente porque para me erogenizar, para existir, né, nesse processo de constituição enquanto um sujeito desejante, eu precisei acreditar numa ilusão de unidade, né, que o Freud fala do narcisismo primário, onde a criança, né, estabelece um vínculo com a mãe, onde essa criança imagina que eles são uma unidade, e isso faz com que ela possa ser erogenizada, investida, e então faça depois a transposição para o investimento nessa realidade externa, né? E aí faça investimentos em outros objetos e possa, então, confiar nesses objetos como objetos que vão trazer para ela prazer e satisfação. Mas aquela ilusão de completude, ela compõe o nosso desejo, né? E no momento onde a gente vai se afastar, né, no momento onde a gente vai renunciar ao nosso objeto de amor, dizem para nós que nós encontraremos, num futuro, um parceiro para fazermos, né, para encontrarmos, para fazermos esse engajamento amoroso. E aí esse movimento em busca de um parceiro amoroso muitas vezes, na verdade na maioria delas, até por isso que existe um primeiro estágio do relacionamento amoroso que a gente fala, que é o estágio da paixão, do início do engajamento, porque ele é baseado nessa ideia da ilusão, né, da ideia da retomada desse complexo materno, né, e da ideia de que aquele parceiro vai trazer para mim o prazer e a satisfação vividos naquele estado ilusório com a minha mãe. Tá, você deixa eu dar um recadinho aqui, que eles colocaram no chat.
O pessoal da organização pediu para que todos pudessem desligar os microfones e os vídeos, para não sobrecarregar muito. Tá bem? Pronto. Tássia. E aí, o que a gente tem, então, né? Que o Freud vai colocar que a escolha do parceiro, ela, então, é uma redescoberta, né? Ela é um resultado de um amor infantil, mas com uma roupagem de um amor possível, né? Então, é quando eu vou em busca daquele amor onde eu já renunciei. E aí esse amor é algo que eu vou buscar acreditando que essa satisfação vai ser vivida, vai ser encontrada, é uma mentira, depois a gente vai falar um pouco disso, mas é o que mobiliza, né, o que movimenta o sujeito em busca de um par amoroso, né, para obter prazer e satisfação nessa relação. E aí, quando a gente pensa, né, nesse movimento, o Aiguet, né, Alberto Aiguet, ele, partindo do que o Freud discute nesses textos, ele fala que, então, todo movimento de engajamento amoroso, ele é atravessado pelos imperativos sociais, pelos modos de vida, por como as pessoas se relacionam, até porque ele vai partir de uma ideia de um sujeito grupal, né, do sujeito da intersubjetividade, mas ele coloca que o momento da escolha, do engajamento amoroso, ele é um momento onde as negociações vividas na experiência edípica são retomadas. E que essas negociações vividas na experiência edípica vão trazer um modo como esse sujeito vai se implicar nesse processo de engajamento amoroso, né? Tanto que ele retoma quando Freud fala de uma escolha amorosa anaclítica e de uma escolha narcisista, né? Porque o Freud discute essas duas possibilidades, a anaclítica numa retomada de um tempo da dissolução do complexo de Édipo, na ideia da retomada dessa angústia de castração, porque aí são engajamentos amorosos pautados numa angústia de perda e de separação, e a narcisista pautada naquela ilusão de unidade, mas na manutenção a gente fala que numa escolha narcisista o sujeito busca por si mesmo, né? Então, e é uma das escolhas que a gente fala que preponderantes no cenário atual de uma cultura do narcisismo, né? Numa sociedade que tem esse sintoma, a gente tem visto uma busca, né, por parceiros amorosos pautadas muito numa busca por si mesmo, né? Então, isso Freud já tinha discutido, o Aiguet retoma, e aí ele coloca nisso a escolha edípica, falando, então, da existência, né, dessa retomada de uma negociação onde há renúncia, há pacto, e há, então, o estabelecimento de uma negociação com esse novo parceiro. Eu estou falando rapidinho, porque depois a gente discute mais, senão fica muita coisa para a gente falar e estende muito. Mas o que eu estou querendo dizer? Que, então, essa retomada que a gente faz da experiência com as nossas funções iniciais, da experiência edípica, ela tem ressonâncias, né, nessa nossa busca por um parceiro, juntamente, claro, com os atravessamentos sociais, com os modos de vida que vão se constituindo na sociedade, né, nos diferentes tempos, nas diferentes épocas. E aí, o que é a questão? Quando eu busco esse parceiro, o início desse engajamento, ele vai ser pautado no que a gente fala de um fantasma de ilusão, né? Então, eu busco esse parceiro acreditando lá naquela promessa inicial, de que existe um parceiro que vai trazer para mim essa satisfação, né? Que vai trazer para mim esse prazer absoluto daquele estado ilusório, né, que eu vivi com a minha mãe. O Freud coloca que isso a gente poderia pensar na paixão, né? Então, o início de um engajamento amoroso é composto dessa ideia da paixão. E ele fala no texto, né, que a paixão traz até um relaxamento cognitivo,
né? É como se o sujeito não conseguisse pensar, olhar muito para aquele outro, para aquele parceiro, porque ele está envolvido muito nessa busca que ele traz e na ideia de que esse outro vai satisfazer aquilo que ele busca. Então, a gente vai pensar isso no início dos relacionamentos amorosos, onde os encontros trazem a ideia de que aquele parceiro é tudo para mim, né? E que vai colocar, na verdade, que isso não é verdade, vai levar ao longo do processo a uma descoberta de que não, que esse parceiro não é tudo, que esse parceiro não vai trazer aquela satisfação da ilusão, né? Então, por isso que a gente fala que o vínculo amoroso, ele vive numa oscilação entre ilusão e desilusão, né? O Ayer fala que é uma oscilação fantasmática, né? Dos compartilhamentos fantasmáticos que os sujeitos trazem nesse momento do engajamento amoroso. O que vai acontecer? A desilusão é quando eu percebo que esse parceiro não é tudo, que esse parceiro não vai me trazer aquela satisfação. E aí eu tenho alguns caminhos para viver essa relação. Eu posso romper essa relação, né? Já que não é tudo, eu não quero, né? Na lógica atual, né, de um imperativo de desejo, a gente tem visto muitos rompimentos baseados nesse movimento de que se não é tudo, eu não quero, né? A gente vai discutir um pouco isso depois. Eu posso manter-me nesse vínculo, mas numa ilusão narcísica, né? E aí seria uma escolha narcisista, porque eu me mantenho nesse vínculo, mas eu não oscilo. Eu fico ali pensando, não, mas esse parceiro é tudo, ele é assim, né? Porque eu não olho ele, eu olho para aquilo que eu busco naquele vínculo. Ou eu posso estabelecer aquela negociação, né? E eu posso ver que aquilo que me contaram para renunciar na experiência edípica era uma mentira, mas que esse parceiro e eu podemos estabelecer um toma lá da cá, uma troca, e que se estabelecer vai trazer para nós uma nova renúncia, né? Então, o vínculo amoroso, ele pressupõe uma nova renúncia, ele pressupõe que eu novamente diga, tudo bem, não vai ser tudo, mas é possível algo aqui. E nós vamos, então, compartilhar. E vamos viver nessa oscilação entre o fantasma de ilusão e essa desilusão. Mas essa oscilação vai dar sustentação para a manutenção do vínculo amoroso, né? Então, quando a gente pensa, né, como a psicanálise, e aí no recorte que a gente faz, né, de Freud para a psicanálise das configurações vinculares, o que a gente vai ver? Que a gente busca alguém baseado numa promessa, mas estar com alguém é rever essa promessa, né? Então, é reconhecer que não seremos completos, que esse estado não vai ser atingido, mas que é possível viver relações prazerosas nessa negociação. Como a gente vê com o pacto social, né? O mundo não vai dar para nós um prazer e uma satisfação absoluta. O trabalho não vai nos dar, né? Até atividades, né, mais enriquecidas, vamos dizer, em termos simbólicos, não vão dar esse prazer e essa satisfação absoluta. Mas nessa negociação, a gente consegue viver experiências de prazer e consegue suportar e vivenciar aquelas experiências de desprazer, né, que compõem a nossa relação com o mundo. Então, como que a gente pode pensar isso, né, que a psicanálise trouxe, conectando ao cenário atual, né, à atualidade, ao que a gente fala de vínculos amorosos contemporâneos, né? Eu comecei a minha fala falando de que quando a gente fala de vínculo amoroso, a gente vai pensar em como esse desejo é atravessado pelos imperativos sociais. E aí, o que a gente tem? A partir da década de 60, a gente tem algumas pesquisas,
né, que vão indicar o quê? Uma diminuição do número de casamentos, um aumento do número de divórcios e um aumento do número de pessoas solteiras e sem filhos. Com esses dados, né, de pesquisas que foram feitas na década de 60, entre a década de 60 até a década de 80, começou, né, a psicanálise começou a se debruçar para entender o que estava acontecendo com os vínculos amorosos. Para além, né, hoje a gente nem vai focar muito nisso, das novas roupagens, né, que surgiram para o amor. Né? Então, o relacionamento aberto, o poliamor, outras possibilidades que foram surgindo, que não é o nosso objetivo da discussão. Isso são roupagens, né, dadas para essas formas de amor. Mas mudanças na sociedade, como o direito ao divórcio, a revolução sexual, a entrada da mulher no mercado do trabalho, o advento, né, de uma maciça tecnologia, né, isso que vai marcar essa passagem do que alguns autores chamam de moderno, pós-moderno, né, levando a essa transformação, então, de um avanço, né, maciço do capitalismo e do consumismo, isso vai acometer os vínculos amorosos, né, isso vai passar o desejo do sujeito. Então, essa busca por um parceiro amoroso passa a ser muito atravessada por a ideia da ilusão, mas num sujeito inserido numa sociedade que sustenta a ideia de que ele deve se satisfazer absolutamente, né? Quando a gente já falou lá no nosso primeiro encontro de uma cultura do narcisismo, pautada no autoinvestimento, né? Que vai trazer essa busca incessante por uma satisfação e que vai trazer, então, dificuldades naquela negociação. Então, a gente vê muitas vezes vínculos amorosos que se rompem, foi o que levou o Bauman à discussão daquilo que ele chama de amor líquido, né? Ou outros autores que vão falar de uma fluidez no vínculo amoroso, ou a gente vê a manutenção de um vínculo amoroso sustentado por relações narcísicas, né? Então, eu estou com o outro, mas o que eu busco no outro sou eu mesmo, né? É aquilo que eu posso oferecer. O outro é uma figuração, né, dessa experiência amorosa que eu tenho. E tem um texto do Jurandir, né? Ele escreveu um livro sobre o amor, organizou, e aí ele fala que esse vínculo amoroso pautado no narcisismo, né, essa busca pelo parceiro atravessada tanto por esses imperativos sociais, né, e compondo esse desejo do sujeito, se liga também a uma forma desse sujeito se proteger, né, de uma forma desse sujeito se proteger desse cenário de brevidades e de incerteza. Então, que a volta do investimento a si mesmo, né, esse retorno do investimento a si mesmo e a dificuldade de manutenção ou de estar no vínculo com o outro, compartilhando algo com ele, é uma forma de reagir a esse panorama atual, onde a gente tem muita dificuldade de confiar no mundo, de confiar no outro, né? E aí é como se, quando eu volto para mim, eu me protejo e me sinto seguro disso tudo. Então, nesse movimento, o que a gente vai ver? Uma ideia de que eu quero aquele parceiro, eu busco, mas eu tenho muito medo de sofrer, né? Eu tenho muito medo de me frustrar, de viver esse desprazer, porque eu vivo em torno de uma sociedade que não me dá continência para essa experiência e que pauta as minhas experiências num culto da performance, né? Então, é como se, na atualidade, a gente tivesse essa dificuldade de investimento, de estabelecimento de vínculo, também como uma proteção, né? Então, diante de toda essa fragmentação que alguns autores vão discutir, né, sobre a experiência pós-moderna, a gente vai ver que esse retorno a si mesmo também é uma forma de se proteger disso tudo, né? Do medo de se despedaçar nessas experiências. E aí a gente fica pensando que
essa transposição, né, do estado de ilusão para o de ilusão, que o Freud fala que seria uma passagem da paixão para o amor, né? Então eu saio daquele estado de enamoramento absoluto e entro num estado de negociação, que aí seria um estágio de amor. Na atualidade, a gente vai percebendo que é tudo tão fragilizado, mas eu quero tudo. E aí eu quero esse tudo como se o amor fosse muito pouco perto da paixão, né? Como se o amor fosse muito perto daquele amor genuíno que eu fui iludido, né, nas minhas relações iniciais. Então, e aí a gente vê isso ressoar nos diversos modos com os quais o sujeito vai se relacionar amorosamente, né? Nas diversas formas como ele vai trazer para essa experiência, né? E até em alguns momentos numa negação, né, do vínculo com o outro, da conexão com ele, para não sentir, né? Como se eu trouxesse uma anestesia do sentir. E aí, né, nesse cenário, a gente tem a virtualidade, né? Então, aí na virtualidade, a gente vai ser atravessado pela internet, pelos aplicativos, por novas formas de relacionamento que vão trazer. Então, eu penso, a Meire vai discutir essa parte da virtualidade, né? Então, é um novo cenário para a gente pensar essa experiência vincular, né? Porque como esse sujeito faz uso, né, dessa internet, eu sempre falo que existe a internet, as pessoas falam, isso é da internet, a internet fez isso. Existe um humano que faz uso, né, desses aplicativos, da rede, que opera, existe alguém operando isso. E aí, como que esse sujeito, o que ele vai buscar na virtualidade, como ele vai se relacionar, né, com o virtual amorosamente, né? Então, aí a Miri vai falar um pouco e depois a gente abre para discussão, para pensar um pouco essas questões. Então, tá certo. Obrigada, Tássia. Então, eu vou dar continuidade agora, entrando nas questões. Eu peguei, basicamente, duas autoras como referência para falar hoje a respeito dessa questão dos vínculos amorosos e virtualidade, e aí a ideia principal, assim, o eixo principal do que eu vou desenvolver é pensar pelo menos duas questões, né? Primeiro, a questão da constituição subjetiva do sujeito na contemporaneidade, né? E pensar os eixos de subjetivação desse sujeito na sociedade contemporânea, atual, e depois pensar, então, a questão, porque, veja, na psicanálise vincular, a questão do vínculo amoroso é um vínculo, portanto, é um conceito, né? Então, pensar os vínculos amorosos virtuais, do ponto de vista teórico, significa também perceber ou analisar até que ponto, né, podemos considerar esses vínculos amorosos virtuais enquanto um conceito, né, que é o conceito cunhado pela psicanálise vincular. Então, eu vou tentar transitar aqui nesses dois eixos. Eu inicio falando, então, aí eu usei como referência algumas ideias da Paula Sibilia, que é uma autora argentina, que, embora seja argentina, ela reside no Brasil e dá aula no Rio de Janeiro, que ela começa discutindo a questão das transformações da subjetivação a partir dos deslocamentos daquilo que nós conceituamos enquanto intimidade para um conceito que ela desenvolve, que é o de extimidade. Por quê? Ela desenvolve essas ideias pensando principalmente que o sujeito moderno, ou seja, o modelo do sujeito moderno que prevaleceu até pelo menos, né, final do século XX, desde meados do século XVIII, ele foi, né, baseado num dado contexto subjetivante, ou seja, existia um contexto, existiam bases de subjetivação, e esse sujeito, então, se constituía
com base nesse contexto e em alguns pilares. Quais eram esses pilares da subjetivação daquilo que nós podemos chamar de sujeito moderno? Como ela trabalha com esse conceito de intimidade, então a ideia principal é conceituar essa intimidade. Então, claro que quando nós vamos conceituar a intimidade, gente, nós sempre tomar muito cuidado, porque obviamente que nós não conseguiremos abarcar todos os autores e conceitos que desenvolveram essa ideia de intimidade, tá? Então, é sempre alguma coisa circunscrita em algumas ideias e alguns autores. Nesse sentido, o que podemos chamar de intimidade, né, seria uma contraposição a uma vida ou a esfera da vida pública. E isso ficou muito evidente, principalmente a partir do final do século XVIII e início do século XIX, com a Revolução Industrial. Ou seja, a partir deste momento histórico, passou-se a desenvolver, né, a ideia e praticamente uma necessidade de um espaço privado. Esse espaço privado é o espaço do lar, da casa, o ambiente doméstico. E o desenvolvimento deste espaço, ou deste ambiente, ocorreu em contraposição àquilo que era privado, público. Lembrando aqui que isso perpassa vários fatores históricos, inclusive a alteração do conceito de família, né? Lembrando que até o século XVIII também, a noção de família envolvia uma família extensa, muito mais pública do que privada. Com o advento da Revolução Industrial e a ascensão da burguesia, então houve, vamos dizer assim, essa diferenciação e essa separação desses dois espaços, aquele que é público, externo, e aquele que é privado. Este espaço privado, portanto, seria o espaço do mais íntimo, ou seja, daquilo que nós chamamos de ambiente doméstico ou do lar, no qual nós sempre buscamos alguns aspectos, como proteção, acolhimento, aconchego, o desenvolvimento dos vínculos mais íntimos, que seriam os familiares, os amorosos, os parentofiliais. Portanto, neste ambiente privado e doméstico, também existia, sobretudo na modernidade, o privilégio de um espaço íntimo, único, de cada família, e, portanto, também era o espaço do silêncio e da solidão. O que acontece, então, a partir das revoluções cunhadas no século XX, que vocês já devem conhecer, que a Tássia, inclusive, citou, que foram as revoluções sexuais, a revolução feminista, né, as modificações nas relações de trabalho, a nova modalidade de capitalismo. Então, com todas essas transformações que ocorreram no ambiente social, nós tivemos também uma transformação neste campo denominado, então, o campo da intimidade. E é aí, então, que a autora tenta começar a trabalhar essa ideia da extimidade. Então, assim, se compararmos, ou se conseguirmos perceber um pouco as diferenças e as nuances que existem entre aquele espaço íntimo privado protegido, vamos dizer assim, da entrada do espaço público. Então, o lar passou a ser um ambiente protegido, por quê? Porque justamente era um ambiente que estava separado do ambiente público. Então, nesse sentido, existia uma demarcação ou uma fronteira muito clara entre esses dois ambientes. O que começou a acontecer a partir do século XX, né, como resultado dessas revoluções que eu citei anteriormente. Uma das grandes revoluções que aconteceu nesse momento, vamos dizer, foi que os referenciais daquilo que começam a nos definir como eu, começam a sofrer transformações. E aí também, a partir do século XX, começam a surgir alguns autores discutindo
né, alguns conceitos que a Tássia já citou também, como, por exemplo, a sociedade do espetáculo, né, desenvolvida pelo Debord, e depois a sociedade do narcisismo. Então, nós tivemos aqui, nesse contexto, veja, essa passagem do século XIX para o século XX, foi no contexto anterior às grandes revoluções do século XIX, aconteceu a explosão, de fato, do romantismo, e aqui eu estou pensando no romantismo enquanto conceito que privilegiava, né, a ascensão do amor enquanto paixão, enquanto liberdade, enquanto encontro dos desejos carnais, de uma sexualidade mais livre e sem tantas amarras, né, que existiam até então. E também, se nós levarmos em consideração, foi justamente na passagem do século XIX e XX, inclusive, possivelmente como consequência disso, a descoberta da psicanálise, desse inconsciente freudiano, que também, vamos dizer assim, seria o espaço psíquico interno, né, portanto, então, de um sujeito interiorizado, ou seja, de um sujeito subjetivado naquela intimidade moderna, porém, o conceito de inconsciente freudiano também demonstra a existência de um espaço de conteúdos extremamente sem controle, né, que é a ideia da questão do desejo e das pulsões. Então, o que acontece? Então, nós temos aí, na passagem do século XIX para o século XX, né, vamos dizer assim, essa retomada de um homem movido por pulsões e movido por desejos desse amor romântico, buscando determinadas satisfações no encontro amoroso. Quais satisfações? Aquelas satisfações que ficaram muito mais intensas e visíveis no século XX, propriamente dito, com as revoluções sexuais e femininas. Ou seja, o amor, então, não seria mais apenas aquele amor do casamento arranjado, do casamento com algumas finalidades, principalmente sociais e familiares, mas seria um amor buscado pelos pares para a satisfação, para o prazer, inclusive para o prazer sexual, né? Então, isso começa a revolucionar, de alguma maneira, os modos de encontros amorosos e também os motivos pelos quais as pessoas começam a buscar os parceiros amorosos. Bom, e isso, então, vamos dizer assim, seria a característica prevalente do século XX. No final do século XX para o século XXI, né, nós fomos atravessados, então, pelas novas modalidades do capitalismo de consumo, né, e, sobretudo, também pelos divórcios, que começaram a acontecer no século XX, pelos novos arranjos amorosos, né, e também, não só pelos novos arranjos, mas pelas grandes possibilidades de novos arranjos amorosos, ou seja, o amor não se define mais apenas no seu aspecto do encontro de uma dupla heterossexual, e também pela grande saída da mulher do espaço doméstico, o que permitiu, então, novos arranjos subjetivos, porque as crianças também passam a ser subjetivadas a partir do contato com novos atores sociais nas vidas dessas crianças, que não só o pai e a mãe no ambiente doméstico e privado, que prevalecia até uma certa idade da vida dessas crianças, como foi até o século XX. Então, essa mudança significa o quê? Essa mudança significa um deslocamento em torno do eixo organizador da subjetividade. E aí, a entrada no mundo virtual, sobretudo do século XX para o século XXI, talvez não tenha sido o fator de mudança, mas talvez tenha sido também aquela mudança que aconteceu, né, justamente num contexto todo preparado para que essa mudança pudesse de fato acontecer. O que acontece, então, com a entrada dos aparelhos, das máquinas, né, e do mundo virtual? Veja, nós já estávamos vivendo essa transformação na vida íntima, né, nos encontros e nas buscas amorosas,
e de verdade também no que as pessoas esperam e esperavam de que o encontro amoroso pudesse possibilitar. Com a introdução da virtualidade, né, ou do mundo digital e virtual, então, de fato, nós podemos pensar que o eixo da constituição da nossa subjetividade começa a sofrer uma grande alteração. E qual é a principal base de alteração? A transformação principal que acontece aí nesse contexto é de que aquela subjetividade cunhada hegemonicamente no espaço íntimo passa a ser, então, subjetivada no ambiente exteriorizado. Então, agora eu vou começar a explicar. Ou seja, então o deslocamento foi de uma subjetividade interiorizada, que é característica do sujeito moderno, inclusive é por isso que alguns autores dizem que a psicologia e a psicanálise surgiram justamente nesse contexto, que nós podemos chamar do contexto que fez surgir o homo psicológico, né? Aquele homem interiorizado, preocupado com seus conflitos, com seu sofrimento e com a sua dor. Quando essa subjetivação se exterioriza, nós estamos dizendo, então, que as subjetividades passaram a ser construídas e constituídas no campo do visível, ou seja, no campo da visibilidade, e não mais no campo daquele espaço íntimo, secreto, né? E, de certa forma, protegido do ambiente doméstico. Veja, ou seja, isso quer dizer que, a partir do século XX, e é por isso também que depois, no século XXI, o Bauman chama os amores de líquidos, né? A nossa subjetividade começa a ser atravessada o tempo todo pelo olhar daquilo que era considerado até então público. E o mundo virtual desnuda isso. O mundo virtual deixa isso muito evidente. Porque o que acontece no mundo virtual? No mundo virtual, nós postamos, né? Nós exibimos, nós mostramos muitas faces, vamos dizer assim, do nosso eu. Então, nós postamos tanto as nossas imagens, e as nossas imagens, elas podem ser através de selfies, através de fotos, através de exposição de momentos de vidas, né? Então, estamos viajando, postamos os lugares por onde passamos, o que comemos, etc. Expomos também o nosso corpo, e o nosso corpo, não apenas o nosso corpo enquanto uma performance, ou seja, a nossa maquiagem, as nossas unhas feitas, a nossa roupa, os ambientes de festa, etc., mas também aquele corpo do mercado pornográfico, dos nudes, ou seja, o corpo mesmo, na sua intimidade, né, o corpo desnudo, vamos dizer, né? Exibimos declarações de amor, exibimos as nossas separações e rompimentos, exibimos nossas dores, nossos lutos, nossas perdas, ou seja, aquilo que era até então protegido no ambiente doméstico, vivido no ambiente doméstico, subjetivado no ambiente íntimo e privado, passa então a ser exibido em rede. E de verdade a rede, ela não tem limite, né? Inclusive, existem várias questões para se discutir com relação à proteção desses dados, ao alcance desses dados. Então, é justamente essa ideia de exterioridade que a Sibília trabalha. Ou seja, então, atualmente, o ser ou estar no mundo significa estar sendo subjetivado através dessas possibilidades todas de subjetivar, de exterioridade, ou seja, de visibilidade através das mídias. E também, de certa forma, a nossa subjetividade passa a ser uma subjetividade de sentir, o que nós sentimos como ser e estar no mundo é ser exibido, ser mostrado e ser visto.
né? Então, é por isso que ela diz, então, dessa ideia, dessa subjetividade cunhada na visibilidade e na exterioridade, ou seja, o nosso corpo, a nossa pele, a nossa vida íntima, é mostrado, é exibido o tempo todo nas telas e através dos flashes. Então, esse deslocamento que ocorre aqui, portanto, seria justamente, né, esse deslocamento de um sujeito cunhado na interioridade para um sujeito, então, cunhado nessa exterioridade. E é justamente isso que ela chama de extimidade, ou seja, essa subjetividade composta naquilo que é visto e eternizado nas redes sociais, que alguns autores chamaram de espetacularização. Óbvio que isso também pode trazer uma discussão na questão do narcisismo, que eu não vou entrar agora, porque senão fica muito longa a exposição, e aí também, conceitualmente, seria outra ideia. Então, só para finalizar a ideia da extimidade, né, o que ela diz é de que nós podemos entender uma transmutação entre a intimidade e a exterioridade, ou seja, a extimidade seria, então, nas palavras dela, a entidade para cuja configuração foi necessário deslocar o eixo das subjetividades do magma causal da interioridade psicológica para a capacidade de produzir efeitos no olhar alheio. Ou seja, para ela seria então a passagem do homem psicológico para o homem tecnológico. E aí, só para pensar um pouco conceitualmente isso na psicanálise vincular, existem tendências de autores, né, que a Rojas diz que nós precisamos tomar um pouco de cuidado, porque existem aqueles autores que são totalmente tecnofóbicos, ou seja, né, que odeiam o mundo virtual, ou que vudulizam, né, o mundo virtual, e aqueles autores totalmente tecnofílicos, que amam o virtual e que colocam né, todas as vantagens do mundo virtual. Então, nós temos que ter cuidado para transitar, né, entre esses dois extremos, né, nem tanto demonizando o mundo virtual e nem tanto também, né, endeusando ou idealizando o mundo virtual. Mas é muito importante pensar o mundo virtual como uma possibilidade de subjetividade. Pensando na questão dos vínculos amorosos, e retomando um pouco o conceito, né, de vínculo, e aí o conceito de vínculo em psicanálise virtual, olha, em psicanálise dos vínculos, seria tanto para os vínculos amorosos, como para os vínculos familiares, tanto verticais como horizontais, enfim, é sempre a produção de um espaço psíquico novo, ou seja, é a questão da intersubjetividade que se coloca para entender um vínculo, né? Então, nós temos, no mínimo, duas subjetividades ou dois psiquismos entrelaçados, compartilhando conteúdos, e esse compartilhamento de conteúdos psíquicos geraria, então, um novo espaço, que seria o espaço intersubjetivo, que é um espaço diferente do espaço intrasubjetivo de cada um desses psiquismos que estão envolvidos. Nesse sentido, quando pensamos que o vínculo é sempre um espaço desenvolvido e cunhado na intersubjetividade, ou seja, no compartilhamento dos psiquismos, né, esses psiquismos, quando se constituem em vínculos, é necessário que haja uma intensa negociação entre aquilo que é individual, próprio de cada um, das individualidades psíquicas de cada um, a extensão daquilo que é compartilhado, ou o quanto e o que é compartilhado, além daquilo que é renunciado, porque, como a Tássia disse, apesar da ilusão que o encontro amoroso promove, e do prazer que este encontro também promove, nós sabemos que se somos sujeitos sociais, esse encontro amoroso também exige renúncias. Por mais que este encontro possa trazer satisfação e prazer, ele nunca será total, porque somos sujeitos sociais,
baseados naquilo que nós discutimos no primeiro encontro do pacto social, e, portanto, somos sujeitos também da renúncia. Então, portanto, o vínculo também pressupõe a renúncia, né? Por isso que a Tássia usou, acho que a palavra desilusão também. Uma outra questão que é muito importante quando pensamos na questão do vínculo amoroso, ou qualquer vínculo, é a questão da alteridade, ou seja, a presença de um outro psiquismo, a presença de um outro é sempre a presença de um outro diferente, ou seja, são duas alteridades buscando encontrar uma possibilidade de criar alianças e vincular-se, respeitando a individualidade, mas ao mesmo tempo tendo um espaço de interlocução que seria daqueles conteúdos que são compartilháveis e que são comuns, como diria o Caes. Mas isso precisa levar em consideração a questão da diferença existente entre esses dois sujeitos e entre esses dois psiquismos que nos é colocado pela autoridade. Portanto, um vínculo sempre pressupõe a necessidade de uma presença, porque é apenas na presença que nós temos, de fato, o confronto dessas duas alteridades que estão lá presentes, tentando encontrar o prazer, a renúncia e respeitando os limites e as fronteiras de cada um. Veja, isso é algo extremamente complexo de acontecer na vida real, como também é difícil de entender conceitualmente. Pensando na questão dos vínculos amorosos virtuais, é importante entender que para que um vínculo virtual seja entendido como vínculo, ele precisa respeitar, portanto, esses elementos conceituais. Por isso, alguns autores demonizam tanto os amores virtuais, porque eles questionam justamente a questão da presença e a questão da alteridade. Ou seja, a questão de alguns autores é o quanto os vínculos amorosos virtuais permitem o exercício da alteridade para que, de fato, isso seja considerado um vínculo, né, e que essa alteridade possa ser, de fato, compartilhada e respeitada. E aí, a Rojas, que é uma outra autora argentina, ela questiona justamente isso, né? Veja, se nós considerarmos que o mundo virtual, ou os vínculos cunhados, ou iniciados, ou os encontros, né, possibilitados pelo mundo virtual, e aí é muito importante pensarmos que o mundo virtual potencializa uma quantidade de encontros inimagináveis se pensarmos apenas na possibilidade dos encontros presenciais corpo a corpo, né? Então, nós pensamos o quanto esse mundo virtual possibilita de movimento, possibilita de expansão e de transformação nas pessoas. Porque, veja, quando as pessoas se encontram no mundo virtual, né, embora alguns autores, de fato, apresentam que talvez, em alguns casos, né, este encontro pode ser caracteristicamente narcísico, isso não quer dizer que todos os encontros sejam narcísicos. Por quê? Porque esses encontros podem gerar movimento, podem gerar um espaço para que as pessoas se percebam diferentes uma das outras e se transformem. Então, se esses encontros virtuais possibilitarem, vamos dizer assim, este espaço de transformação, obviamente, este encontro caminhará para o desejo ou para o encontro presencial. E aí, neste encontro presencial, propriamente dito, né, é que então o vínculo poderia de fato se constituir devido aí à possibilidade da alteridade, dos espaços comuns e compartilhados, das diferenças, etc. Portanto, já estou encerrando, né, a ideia aqui é de que no mundo virtual, possivelmente, né, nós entramos no mundo virtual com um psiquismo aberto a possibilidades de novos encontros. Esses novos encontros possibilitados, e assim, os novos encontros são sempre novos, independente
de se são no mundo virtual ou se são presenciais. O que acontece no mundo virtual? O que acontece no mundo virtual é que, para que aquela pessoa torne-se de fato um psiquismo com um corpo, com uma presença, e a presença significa a alteridade, a diferença do outro, é preciso que ele não se mantenha apenas no virtual, é preciso que ele desemboque ou caminhe para um encontro presencial, né? Porém, esse psiquismo está aberto a novas inscrições. Da mesma maneira que talvez ele estaria aberto a novas inscrições no encontro presencial, que as pessoas podem ter numa balada, numa festa, em qualquer uma situação, em qualquer situação dessas sociais. E veja, estes encontros, mesmo que virtuais, né, de acordo com alguns autores, que não seriam os tecnofóbicos, né, seriam encontros apoiados naqueles pontos de ancoragem infantis que a Tássia já desenvolveu, dos conceitos freudianos, mas que possibilitam a construção de novos andaimes intersubjetivos, atuais e presentes, ou seja, é sempre esse interjogo psíquico de recorrermos àquele material, né? E a ideia desse material como âncora é interessante, porque isso seria este material, vamos dizer assim, infantil que nós temos, para construir novos andaimes, ou seja, para construirmos novas modalidades, novos andares, vamos dizer assim, de uma vida presente, de uma vida atual, com vistas para o futuro. Então, portanto, a ideia que eu tentei apresentar aqui é que a presença do virtual na nossa vida, atualmente, pode ser considerada, e é considerada por alguns autores, como um campo, né, inquestionável de subjetivação. E, quando passamos isso para a questão dos vínculos amorosos, também podemos entender que esses vínculos iniciados, né, no campo virtual podem, de fato, se constituir em vínculos conceitualmente falando, né, desde que haja essa possibilidade do desenvolvimento daqueles aspectos que são essenciais para que algum encontro seja considerado vínculo, tá? E aí, só para encerrar de fato, não é o que nós vamos desenvolver hoje, mas é só para usar como talvez uma brecha, né, para o próximo encontro que o Léo vem desenvolver. Eu andei procurando algumas reportagens, alguns dados, né, agora, dessa situação de isolamento social e pandemia, porque, veja, isolamento social e encontros são são questões incompatíveis, né, a não ser em casais já casados, né, que moram já, né, que coabitam, né. E aí é interessante porque tem várias reportagens, porque são várias questões, é por isso que não dá para entrar hoje, mas tem alguns termos muito interessantes que eu achei, né? Assim, uma das questões foi a explosão do número de divórcios na China, quando encerrou o período de isolamento e de quarentena. E aí eles deram o nome de Covid-divórcio para os divórcios que aconteceram durante a quarentena. E aí também já tem alguns termos específicos para os bebês, né, gestados durante a quarentena, e também para esses bebês que vão nascer, né, que foram gestados durante a quarentena, quando eles se tornarem adolescentes. Então, os termos seriam assim, corona bebês e quarentins, para os adolescentes em 2030, ou seja, 33, quando eles se tornarem adolescentes. Então, isso é só curiosidade, né, para instigar reflexões para o próximo encontro. Então, é isso. Então, acho que agora nós podemos abrir para questões. Tá? Se também, se quiser comentar alguma coisa. Gente, vocês podem fazer questões abrindo o microfone, perguntando, ou escrevendo aqui no chat, tá bom? Ninguém tem pergunta hoje, tá? Você não sei o que significa isso.
Oi, Meire, oi, Tássia. Amanda? Tudo bem? Tudo Sim, bem? sou eu. Tudo bem. Tô de Unesquiano hoje, até para homenagear que vocês. bonitinha, matando saudades, né? A gente tá, primeiro, assim, tá muito legal todas as aulas, né, que eu tô assistindo, desde a primeira, só da semana passada que eu não consegui. E a de hoje, assim, especialmente, eu acho, porque eu tô retomando um pouco esse estudo da psicanálise vincular, que eu vou começar a atender casal agora. Olha Eu que estava chique. lendo o artigo da Jussara com a Tássia, até essa semana passada mesmo, e aí acho que casou muito, né? No artigo da Jussara, eu fiquei pensando o quanto as redes sociais, assim, vêm para legitimar o amor também das pessoas, né? O quanto chega no consultório, queixa de meu namorado não posta foto, não coloca relacionamento sério, assim, então se não tá lá, não existe. Exato, sim. Justamente por essa questão de que se não está lá exposto, exibido, não existe. É isso que está querendo dizer com legitimar, né? Isso. Agora acho que dá para me ouvir, eu não estava conseguindo ligar o microfone. Sim, ligou. Bom, eu estava pensando, enquanto a Meire estava falando, até eu ia falar, não conseguia ligar o microfone. Justamente isso que a Amanda colocou, né, da rede social, o quanto os vínculos amorosos precisam ser explicitados na rede social, né? É isso, Amanda? Acho que sim, é isso? Né? Agora sou eu sem microfone. Do quanto, na verdade, o quanto o virtual legitima o que se vive na experiência amorosa, né? Isso foi uma coisa mesmo que eu e a Jussara fez a pesquisa, depois a gente escreveu o artigo, que começou justamente por essa questão, né? A hashtag gratidão, né? O artigo é sobre a questão da gratidão nos relacionamentos amorosos, ela era muito usada, né? Então eu ia lá, postava uma foto do meu relacionamento amoroso e gratidão, 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 e a gente sabe que gratidão é uma experiência, né? Gratidão é uma experiência que nós vivemos, importante no nosso processo de constituição subjetiva, e que virou um valor nesse mundo virtual, né? Então, a gente deve ser grato, existe um imperativo da gratidão. Então, ela deixa de ser uma experiência. E aí eu acho que isso casa muito com a forma como o sujeito vai explicitar a sua intimidade, né? Como a Meire trouxe, nesse ambiente que... Saiu sem querer. Acho que ela apertou o botão da saída. Ela volta. Então, enquanto ela volta, eu acho que você tem razão, sim, Amanda. A questão de postar o status ou postar fotos é dar existência. Justamente porque a nossa existência atualmente, né, que acho que foi um pouco que eu tentei mostrar, a nossa existência atualmente, ela está muito ligada, né, a esta existência exterior, que a Sibília chama de intimidade, nas redes sociais. Fica muito difícil, talvez, desconectar que esse relacionamento exista se ele não estiver devidamente postado. Tá, você tá sem microfone de novo. Pronto, voltei. Hoje a coisa aqui em casa é feia, porque é todo mundo aula online das crianças, o Matheus em reunião e eu aqui, ou seja, não há conexão que suporte, né? Mas você que estava falando, Não, eu já terminei, pode. Eu só aproveitei o tempo que você saiu. Ah, tá. Não, mas eu nem lembro direito o que eu estava falando. Mas o que eu estava querendo colocar é o quanto precisa existir na rede algo sobre essa relação, né? Eu tive uma aluna que até tentou começar uma pesquisa sobre isso, mas não deu continuidade, que ela falava assim, compartilhamos, logo nos amamos, né? Não sei se a Virgínia está aqui hoje, né?
que era justamente isso, o relacionamento amoroso, ele só existe se ele está na rede, né? Então, qual é o lugar da rede também para dar sustentação a esse vínculo amoroso que existe não no virtual, no atual, né? Que eles usam o termo atual. Então, existe isso, o relacionamento que vai começar na rede, e aí acho que a Meire traz essa questão da importância dele fazer essa transposição para o atual, mas aquele relacionamento que está ali, que eu encontro, que eu tenho meu parceiro, que a gente se relaciona, o quanto ele se legitima nesse espaço virtual, né? Então, eu preciso colocar uma foto que somos muito felizes, eu preciso trazer isso. Eu me lembro quando começou a se discutir muito a violência, né, nos relacionamentos amorosos, e aí tinha lá, mas ela sofreu violência, né, fez uma denúncia, coisa, mas a rede social dela, ela tá super bem, então acho que isso é mentira, como se a rede social fosse o lugar onde aquela verdade fosse contada, né, e a gente sabe que numa rede social várias histórias podem ser contadas. Quando a gente vê, a gente não vai entrar tanto na questão da pandemia, mas eu estava procurando notícias e vi lá que estouraram os nudes, né? E principalmente entre adolescentes, né? Houve uma explosão de nudes entre adolescentes que estão lá mandando foto para os colegas, fazendo grupos e compartilhando essa experiência. Uma hora, essa experiência da pandemia, ela vai acabar e a gente vai voltar para esse suposto novo mundo, né? E aí, como que vai ser o retorno, né, desses jovens, por exemplo, adolescentes, para a escola, né, diante dessa experiência com o próprio corpo? Então, eu acho que pensar muito a relação que a gente estabelece com o virtual, e ela é uma relação muito ambígua, né? Então, existe uma verdade que precisa existir lá, mas o que existe lá pode ser qualquer coisa, não necessariamente é aquilo que acontece. E aí, no vínculo amoroso, é como se a rede tivesse que responder muito a esses ideais, né? Então, do felizes para sempre, do que eu encontrei a minha metade, da hashtag gratidão, né? Então, eu sou grato por ter você na minha vida. Então, o quanto a rede passa a ser uma espécie de legitimação, né? De um vínculo amoroso, muitas vezes pautado mesmo por uma escolha narcísica, né? Precisa estar lá para eu me sentir amado, né? Para eu me ver e esse espelho de mim me agrada. É a história que eu quero contar para o outro, né? Eu acho que é uma outra questão também importante de se levar em consideração é que a presença do mundo virtual é muito intensa. Agora, sobretudo neste momento, acho que essa intensidade está potencializada, porque é a ferramenta que nos restou, tanto é que estamos aqui juntos, né, através do mundo virtual. Então, de fato, essa questão da subjetivação através dessa, e aí, veja, dessa exposição, e aí quando eu estou dizendo exposição, é desse mostrar-se mesmo. Então, assim, nós estamos nos mostrando, vamos dizer, muito, muito mais do que aquele sujeito moderno, né? Uhum. E aí o que acontece? O que acontece porque, assim, eu sempre fico pensando, quando eu penso nisso, né, eu sempre penso muito na questão da fronteira, porque, assim, se nós pensarmos no nosso psiquismo, o ego, né, seria aquela instância que promove essa fronteira, né? E aí me parece que o que anda acontecendo, e que talvez também isso incida na questão narcísica, é que essas fronteiras talvez não estejam tão bem estabelecidas, ou seja, não fica tão claro mais o que é interno e o que é externo, propriamente dito, porque é isso, né? Se eu estou expondo o meu corpo, que é algo que é meu, isso é interno ou é externo, entende? Então as fronteiras ficam totalmente borradas, né, embaçadas, vamos dizer assim, neste contexto do mundo virtual e dessa exibição. Então, veja, não é pensar nesse aspecto do ponto de vista negativo ou positivo, bom ou ruim, né, mas é pensar de fato como uma questão de subjetivação.
né? E, de verdade, assim, eu também fico pensando, assim, que quando oferecer, né, fotos, nudes, etc., talvez seja uma tentativa, nessa nova subjetivação, de oferecer alguma coisa, de compartilhar, né, de ver o desejo sendo movimentado, claro, numa outra linguagem, que aí é a questão da linguagem pela imagem, não é uma linguagem do encontro corporal propriamente dito presencial, e nem a linguagem verbal, é uma outra linguagem, outro tipo de comunicação, né? Tem uma Olá, questão aqui, professoras, tudo bem? olha lá quem está em Portugal, lembra dele, Tássia? Tudo Olá, bem, professora moça? Tássia. A Tássia sem microfone, de novo. Oi, José, tudo bem? Tudo bem com vocês aí no Brasil? Como estão? Ai, melhor não fazer essa pergunta não, José Não, Augusto. Pula essa pergunta, porque você vai dar um encontro, vai dar outro encontro aqui para responder. Estamos indo. eu estava aqui pensando quando vocês estavam expondo, né, essa necessidade da hashtag e tudo mais, de expor. Eu acho que eu ouso ir um pouquinho além no pensamento. Mais do que expor para poder existir, eu preciso pertencer. Então, é como se eu necessitasse me vincular realmente a uma moda, me vincular a necessidades de uma sociedade que me impõe isso. Em tempo de quarentena, eu me torno invisível, né? Eu estou preso dentro, estou limitado dentro das minhas próprias paredes, dentro das minhas próprias questões. Como que eu vou fazer para existir? Como que eu vou fazer para me comunicar? Para expor essa relação, ou seja, eu estou totalmente cindido do meu objeto de amor internalizado ali, que eu elegi, que é meu namorado, minha namorada. Como que eu vou conseguir mostrar para todos que eu atingi o meu objetivo de vida, de ter esse objeto comigo, né? Então, principalmente essa hashtag gratidão, que eu vi bastante, eu acho que fez tanto sucesso que o Instagram fez até um logozinho dela, quando você entra para marcar as suas postagens, tem lá gratidão, fica em casa, Covid, você pode colocar como se fosse um adesivinho. E eu acho que isso, eu me peguei pensando muito nisso. Nossa, eu preciso fazer uma foto e postar isso, para me sentir pertencente a esse grupo, a essas pessoas, porque eu não estou nesse movimento, né? E eu me sinto muito excluído dessa sociedade, desses vínculos, dessa forma de afetividade mesmo, de amor. Então, os nudes também, né? Quando nós estávamos discutindo isso aqui no mestrado, como que essas crianças vão se deparar futuramente com as consequências da quarentena, né? Como que serão esses novos vínculos, essas novas formas de se vincular, porque está se ressignificando um contato. O contato agora é diferente. Não é mais aquele contato que nós tínhamos. Agora o contato ficou forçado, né? As mães realmente precisam ser mães, os pais realmente precisam ser pais, em todo o seu sistema educacional, em todo o seu sistema de ensino, e quando essas crianças voltarem, como que vai ser essas formas de afeto? Então, eu penso muito que o virtual me traz uma questão de pertença, eu preciso pertencer a um grupo. Então, muito boa essa questão, José. Nós podemos pensar que que o pertencimento, né, assim, o pertencimento é muito importante porque ele possibilita as nossas configurações identitárias, né, ele nos possibilita a questão de nos sentir presentes em vínculos, então nós pertencemos a vínculos, pertencemos a grupos, pertencemos a uma cultura, pertencemos ao mundo social, vamos dizer, né? E o pertencimento nos traz de volta, né, a questão identitária, por quê? Bom, porque eu pertenço a esse grupo, né, eu tenho, então, uma questão identitária vinculada a este grupo, então eu me sinto, sei lá, o fulano brasileiro, enfim, aí as diversas modalidades identitárias que nós temos no mundo, e cada vez mais amplas, né. Se pensarmos no mundo virtual como um campo
um campo de eu me mostrar e ser visto, né? Não sei se significa me sentir pertencendo a este mundo virtual e também me sentir pertencendo àqueles vínculos ou com quem eu me relaciono neste mundo virtual. Veja, é uma questão para se pensar, que talvez nós não tenhamos resposta agora, se esse pertencimento é, de fato, o que nós entendemos como pertencimento do ponto de vista conceitual, né? Mas as pessoas buscam esse pertencimento, ou seja, o ser visto, né, talvez no mundo atual seja uma modalidade de pertencimento, não sei. Eu acho que é isso, Miri. Eu acho que justamente nesse modelo social que a gente está inserido, quem não está na rede não existe, né? É uma frase frequente entre os jovens. Mas justamente porque é um modelo onde da explicitação da intimidade, né? Da explicitação da vida privada. Então, se a minha vida privada não está, se eu não a coloco em algum lugar, eu não existo. E aí vem algo que vira um motor mesmo, que atravessa esse desejo, que nos implica nesse ambiente virtual, a colocar algo da nossa vida. E até de criar algumas ilusões para a nossa própria vida, né? Porque o que eu exponho, não necessariamente é aquilo que eu estou vivenciando. O que eu exponho é justamente aquilo que vai me permitir me sentir pertencente a um determinado grupo, né? A essa rede e ao que ela traz. Né? E aí, quando você coloca a pergunta sobre a experiência da pandemia, eu acho que a gente tem, né? A internet é um instrumento, nós fazemos diversos usos dela. Na pandemia, a gente pode ser criativo, ter um uso mais criativo, né? Criativo no sentido de buscar possibilidades de atuação, já que é isso que nos restou em termos de contato, né? E isso pode ser subversivo, não necessariamente eu vou aderir a essa lógica, então eu vou explicitar tudo, eu vou dar continuidade a esse uso, a essa engrenagem. Eu posso usar como uma forma de comunicação, eu posso usar como uma forma de aprendizado, eu posso usar como uma forma de apoio para as pessoas que estão passando por essa experiência, ou eu posso potencializar esse uso que já vem sendo feito, né? Então, eu posso potencializar essa explicitação da vida privada, essa construção de ilusões sobre as relações, vai depender muito dos sentidos mesmo, né? Você colocou sobre a questão dos novos significados, dos significados que vão ser dados a isso, né? Então, por exemplo, as crianças, elas eram, né, condenadas por usarem os dispositivos, né? Não é legal, né? Os teóricos do desenvolvimento falando, não é legal as crianças ficarem muito expostas, e agora elas têm aula virtual, ficam quase o dia todo diante de coisa, vendo os colegas. Então, o que isso vai trazer para elas uma outra relação com essa virtualidade. É uma relação dentro do que é possível hoje, mas que a gente tem que estar muito atento ao uso que vai ser feito desse dispositivo, né? O uso que vai ser feito desse instrumento e as ressonâncias que isso vai ter, né? Na vinculação, a gente ouve pessoas dizendo: nossa, eu tô adorando, né? Porque aí eu não encontro na internet, eu desligo a hora que eu não quero participar, né? E vai trazendo essa coisa de todo esse afastamento, que é o nosso sintoma social. A gente está lidando com algo que a gente também produziu, a gente é distante. E aí se aproximar pelo virtual vai mostrando para a gente o quanto a gente produziu distanciamentos também, né? Acho que seria interessante começarmos a responder as questões que estão aqui escritas no chat, que já são 5h30. Tem uma questão, acho que a primeira é do Jean, que ele pergunta: Meire, enquanto você estava falando sobre o encontro virtual, disse que havia um componente narcisista ali. Me perdi um pouco. Eu não desenvolvi, na verdade, né, Jean? Assim, alguns autores falam muito de uma questão narcísica
nos relacionamentos virtuais, justamente porque as pessoas podem, né, justamente pela performance, pelo tipo de foto ou que se expõe, né, da própria pessoa, ela pode decidir escolher o que ela vai expor como se fosse uma máscara, né, justamente para produzir determinados impactos, etc. Então, seria mais ou menos nesse sentido. E também lembrando que em qualquer espaço existem as escolhas de escolhas amorosas narcísicas que a Tássia falou, né? Então, mas eu não desenvolvi muito mesmo, tá? São as escolhas narcísicas, elas não são uma característica do virtual. Né? Exato. Isso é muito importante a gente colocar. Elas fazem parte dessa busca por um parceiro, onde eu vou buscar nesse parceiro a mim mesmo, eu não consigo fazer uma negociação. Isso faz parte da experiência de engajamento amoroso. O que pode acontecer é que num vínculo pautado, né, pela virtualidade, estabelecido totalmente no virtual, eu consiga dar sustentação, talvez de uma outra forma, a essa experiência de ilusão, né? Então, eu consigo manter, de certa forma, uma certa idealização daquele parceiro, né? Porque ali a gente vai contar a história que a gente quer, né? Então, tem essa possibilidade. Não significa que eu não vou ser verdadeiro no virtual, mas que se eu quiser contar algumas coisas e não me expor, né, de uma maneira, né, para aquele parceiro, eu posso fazer. Então, pode ser que no vínculo virtual, né, não, nesses relacionamentos virtuais, a gente vai ter essa questão, eu consigo manter esse estado de ilusão, talvez, né? Esses dias mesmo, tinha uma amiga conversando virtualmente, aí eu falei, mas não pode presencialmente, porque a gente está em quarentena. Ela falou, por isso que é legal, né? E aí eu fiquei pensando, olha, né? O não poder presencialmente te permite também construir narrativas ilusórias sobre essa experiência de estar com o outro, né? Uhum. Tem uma questão da Letícia Paz. Espera lá que eu perdi aqui a pergunta. Letícia. Boa tarde. Me surgiu uma questão durante a discussão. Pensando em relacionamento estritamente virtual, em que os parceiros não se encontram pessoalmente, não é considerado um vínculo intersubjetivo? Então, essa é uma questão bem complicada. Bem complicada, porque, assim, para alguns autores, sem a presença corporal, porque, assim, veja, a presença corporal, ela é fundamental no conceito de vínculo, por quê? Porque a existência de um outro corpo, um corpo diferente do meu, já, né, nos impõe uma alteridade. Não é só psíquico, né? Então, a presença de um corpo com uma fronteira, com limite, também, né, de alguma forma, nos impõe a alteridade, os limites e as fronteiras do outro. Então, talvez, num relacionamento virtual, só virtual, sem o encontro presencial, nós podemos ter a presença de alguns aspectos, mas não de todos, né? Uhum. E se for para pensar conceitualmente isso, né, né, alguns autores não consideram, né, como um vínculo intersubjetivo justamente porque falta a composição, né, de abarcar o corpo do outro, né, e ter que lidar, ou os enfrentamentos, né, vamos dizer assim, deste contato com o corpo, a alteridade e esse espaço do outro, porque aí é outro espaço também, né. É uma coisa, você não quer, assim, eu sei que existem relações sexuais virtuais, mas não existe presença corporal, entende? Então, por mais que tenha satisfação sexual, por exemplo, não é através do contato corporal, né? Então, alguns autores se pegam nisso, né, para se pensar se é vínculo ou se não é. Pode falar. É uma discussão super complexa, né, dentro da própria psicanálise vincular, porque existem autores que estão discutindo virtual que pensam que é vínculo, que é uma outra configuração, e outros autores que vão pautar nessa questão importantíssima para a psicanálise
que é a ideia da dimensão corporal no vínculo, né? Então, acho que é uma pergunta difícil da gente dar uma resposta não é, justamente porque ela é controversa mesmo nessas discussões, né? Uhum. E também depende muito de qual aspecto nós privilegiamos, né, para se pensar isso. De qual recorte que vai ser Exato. feito. E aí, aquela questão da presença narcísica ou performática também é importante ser levado em consideração, porque nós podemos pensar que o virtual é um espaço que permite, por exemplo, que a pessoa mostre uma foto que não é dela, enfim. E aí, de repente, a outra pessoa, né, está ligada, compartilhando algumas coisas com uma pessoa que ela pressupõe que seja alguém, e não é. Né? Então, também por isso é muito difícil pensar, né, nessa modalidade não presencial, a não ser assim, diferente, por exemplo, de um casal que já é casado, que por algum motivo eles precisaram viver temporariamente separados, entende? Mas já existia alguma coisa, né? É diferente daquele que só existiu, né, vincularmente. Aquele filme Her, né, que fala dos vínculos virtuais mesmo, né, e aí mostrando essa busca do parceiro, das pessoas sempre se relacionarem por meios de aplicativo e trazendo sempre essa ilusão mesmo de unidade, de prazer e satisfação, e aí mostrando como um imperativo, né, chega um momento onde todo mundo quer, mas depois isso vai desconstruindo. Acho que ele explicita bem isso, né? A necessidade de uma construção de algo que transpõe, porque Exato. o atual e o virtual, eles se compõem, eles se entrecruzam, eles compõem esses modos de subjetivação hoje. Então, eu acho que quando a gente pensa só numa existência no virtual, né, aí pensar as configurações vinculares traz ressonância disso que a Meire estava colocando. Posso passar para a próxima? A questão do Marlon. Oi, Marlon. O Marlon é do jornal, do nosso jornal aqui do campus. Ah, tá. O virtual deixou as relações mais frágeis devido a este mundo online vasto, onde a troca é fácil e possível. Qual o problema de relacionamentos frágeis assim, em que se falta uma entrega completa? E sobre isso de legitimar. Essa legitimidade pode ser facilmente extinta, certo? Vejo muitos relacionamentos que acabam rapidamente e logo depois os parceiros deletam todas as fotos, tudo que compartilharam juntos. O que vocês diriam sobre? Quer que eu posso Pode falar? começar, depois eu continuo, sim, pode. Eu acho que, assim, a primeira questão é que, assim, eu não acho que o virtual deixou as relações mais frágeis, né? Isso é uma questão importante, assim. O processo de fragilização, ele não vem, né? A gente tem o advento da internet, da virtualidade, e isso levou à fragilização das relações. Não, eu acho que é toda uma conjuntura, né? Existe toda uma conjuntura de acontecimentos, né? Eu vi que a Bárbara fez uma pergunta abaixo, falando da questão da função paterna, né, com as relações vinculares virtuais. Acho que a gente já pode fazer um apanhado, porque eu acho que é isso. Existiu uma fragilização, né, do simbólico, isso aconteceu por conta de toda uma transformação de uma racionalidade científica, de um descentramento, né? Toda uma transformação social de uma conjuntura que levou a uma fragilização dos vínculos, do investimento que compõem isso que a gente chama, né, de uma sociedade espetacular, pautada no narcisismo, e que tem o virtual como um cenário, né, não tão novo, mas um cenário que compõe essas relações. Então, acho que não foi o virtual, é importante a gente colocar isso, porque existe esse humano que opera a virtualidade, que é um sujeito que compõe essa sociedade, essa história. Nesse contexto, né, quando você coloca, né, e sobre legitimar, essa legitimidade pode ser extinta? Pode. Né? Então, é mais ou menos assim, eu preciso legitimar esse amor, dizer que sou grato, que estou lá, que te amo, que te quero,
E quando isso acaba, eu consigo deletar na rede, né? Eu consigo fazer como se isso não tivesse sido vivido. Então, eu tenho lá uma linha minha do tempo, com tudo que acontece na minha vida, e eu vou lá e vou extinguir isso da minha experiência, né? Então, eu acho que o que a gente tenta extinguir ao deletar as fotos, ao tirar, isso é justamente essa experiência, né? É criar uma ideia de que ela não existiu, né? E ela existiu, mesmo que essa existência tenha se dado no universo virtual. Então, e aí, casando com a pergunta da Bárbara, né, a queda da função paterna, né, acho que uma fragilização dessa função paterna, uma fragilização do simbólico, toda uma transformação com as relações vinculares virtuais. Eu acho que, assim, existe uma conexão disso, porque o virtual passa a ser algo que a gente vai buscar e, de certa forma, buscar nele um apoio diante dessa fragilização. Quando eu li o texto do Jurandir, onde ele fala do amor narcísico como uma forma de defesa para essa experiência, né, na atualidade, eu fiquei pensando muito o quanto que esse virtual, ele não vem para dar esse suposto apoio. É como se, assim, tá tudo muito fragilizado, eu não me sinto seguro nesse mundo, esse mundo me angustia, esse mundo é invasivo para mim, né? Eu sinto que eu posso ser, que eu não sou suportado por esse mundo, e aí existe uma ideia de que no virtual existe ilusoriamente, eu estou usando muito ilusoriamente, mas é porque eu acho que criam-se ilusões de que na experiência do virtual a gente encontra um suporte, né? Que existe esse suporte para as experiências que são vividas. Então, acho que o sujeito foi buscar no virtual, e até esse modo como a gente usa excessivamente os espaços virtuais, né? E isso também é uma coisa que na cultura brasileira tem, né, saltado aos olhos, é sempre uma tentativa de buscar a construção de uma rede de apoio virtual diante de toda essa fragilização. Pelo menos é mais ou menos assim que eu olho essa situação. Cadê? Marlon, eu também não acho que foi o virtual que causou esses vínculos mais frágeis. Concordo com a Tássia. Acho que teve toda uma conjuntura histórica, muitas transformações aconteceram anteriormente, transformações que alteraram a organização, o funcionamento da família, né, questões sociais, econômicas, políticas, etc. Eu acho que é um campo muito mais vasto para entender a fragilização dos vínculos amorosos. Até porque, veja, nós passamos de vínculos estáveis, fixos e eternos até a morte, para vínculos que deixaram de ser eternos, né, estáveis. Então, isso provocou tanto uma liberdade, como também como consequência essa fragilização, porque agora nós não temos mais certeza, né, nós não temos certeza da duração, da durabilidade, etc. Então, isso alterou todo o campo, vamos dizer assim, das vinculações, né? Agora, veja, também por outro lado, acho que essa questão da legitimação, essa legitimidade que nós estamos falando, é uma legitimidade social e exterior. Veja, antes do mundo virtual, nós também tínhamos ferramentas que legitimavam as relações amorosas, né? Sempre teve rituais, fotos, então, assim, quando nós vamos lá e apagamos a minha linha do tempo, as fotos, etc., sim, eu estou tentando fazer desaparecer. Mas nós podíamos fazer isso também antes da existência do mundo virtual. Isso não é próprio do mundo virtual, né? Quantas pessoas não rasgavam fotos, jogavam fotos fora, né? Tiravam do álbum da formatura, etc., aquele sujeito que não faz mais parte. Então, veja, essa tentativa de apagamento, né, das pessoas também faz parte do processo de luto, de lidar com as perdas, etc. Agora, no mundo virtual, o que acontece? Aí é a diferença daqui, assim,
Quando era só foto, álbum de casamento, poucas pessoas tinham acesso a isso e visualizavam isso. Era uma experiência muito mais íntima. No mundo virtual, toda a sua rede sabe, percebe, visualiza, né? Que você excluiu, que você retirou, etc. Então, e aí, assim, só para completar, né, a questão que a Bárbara fez, a questão da queda da função paterna, a queda da função paterna ocorreu também num contexto de queda do papel das instituições, né, do papel da política, do papel do Estado. E isso gerou uma fragilização social intensa. Então, assim, os vínculos amorosos estão mais frágeis, isso não é específico dos vínculos amorosos, não é? Tudo aquilo que fornecia apoio e sustentação ao sujeito, enquanto um sujeito social, de alguma forma foi sendo fragilizado ao longo dessa passagem, vamos dizer assim, do século XX para o século XXI, né? Tanto que o Caesa, inclusive, tem até um conceito para dizer dessa fragilização do sujeito a partir do seu pertencimento ao mundo social. A queda da função paterna é uma delas, e ela é muito importante porque ela incidiu na subjetivação das pessoas no ambiente familiar, né? Então, de fato, ela também está relacionada, assim, à queda da função paterna com as mudanças, vamos dizer assim, nas nossas formas de vinculação. Tá? E aí, para finalizando, tem uma questão da Gisele, que fala da questão da pandemia, né? Que com a pandemia nós vamos ter uma acentuação, tá certo? Da questão da comunicação virtual, mas esse sujeito está protegido no espaço privado da casa. Como será retomado esse sujeito? Né? Porque assim, entendi, ela está querendo dizer que existe um paradoxo aí, nós estamos cada vez mais virtuais, ao mesmo tempo confinados no ambiente privado, né, ou íntimo. Então, olha, eu não arrisco dizer como será, não sei. Não tenho a menor ideia. Eu sei que será um desafio, né? Assim, acho que só quando nós começarmos a sair de casa e nos depararmos, porque, assim, isso será uma nova experiência, né? O que será retomar as ruas, os contatos, as proximidades, depois desse medo do contágio, da doença, etc., que nós experienciamos? Não sei que significado nós atribuiremos a isso. Eu sei que no momento estão todos sentindo muita falta, né, assim, todos, assim, não posso generalizar, mas muitas pessoas sentem falta dos contatos virtuais. Quando eles se tornarem presenciais, de fato, eu não sei como será isso. Não sei. Eu também não me arrisco a dizer como será, ou perspectivas do que será, porque eu acho que essa questão de exteriorização, né, é algo que já compunha nossa experiência, né, a gente já vivia dentro dessa lógica, a gente volta para casa, né, mas a nossa possibilidade de conexão com o mundo se dá pelo virtual. Então, acho que eu acho que nós temos a possibilidade de sermos criativos no virtual. Então, pode ser que a gente continue, né? A gente dê continuidade a essa explicitação da vida privada, a essa busca de reconhecimento no virtual, como pode ser que a gente faça uma revisão disso, né? E pense na dimensão mesmo da importância da corporeidade, do contato com o corpo do outro, mas eu acho que é algo para depois, né? Até quando o José estava falando, ele falou das ressonâncias disso na vida das crianças, acho que a gente vai sentir isso ao longo do tempo, como a gente vem sentindo a experiência da pandemia, né? Então, os resultados posteriores disso podem ser criativos, no sentido da potência, que a gente consiga, né, alçar possibilidades interessantes para a nossa vida, como pode ser catastrófico, né? A gente manter o que a gente tinha ou construir algo transformado dele, mas não dá para a gente ter uma dimensão, né? A gente fica lá em reflexões sobre essa experiência, mas os resultados mesmo
Eu acho que quando a gente discutiu o pacto social, a adesão das pessoas ao isolamento social, a gente falou um pouco, né, de que essas dificuldades talvez nos explicitassem que as mudanças fossem pequenas, mas a gente não sabe, né, os significados que vão ser dados a isso. Gente, nós vamos responder só as questões que tem aqui, porque eu tenho atendimento em seguida, então eu não posso passar muito tempo, tá? A Luísa Beck perguntou. Oi, Luísa, tudo bem? E dentro dessas experiências de relações ilusórias na virtualidade, a individualidade não pode se perder. Então, olha, eu não sei porque, assim, eu não sei exatamente o que você quis dizer, né, mas assim, nem todas as relações da virtualidade são ilusórias, né? Elas podem se transformar, caminhar e se tornar de fato, né, uma relação presencial com todas as características, enfim, de um vínculo, né? E as Enfim. mesmas que acontecem no virtual não necessariamente são ilusórias, né? Exato, né? Agora, a perda da individualidade, ela pode acontecer no mundo virtual, como ela pode acontecer no campo dos vínculos amorosos presenciais. Isso também não é característica do mundo virtual, isso é muito mais característica do tipo de vínculo que é construído de acordo com as características psíquicas de cada um e do intersubjetivo, né, que é criado nesse encontro psíquico. Então, eu acho que nem o ilusório e nem a perda da individualidade seriam características específicas das relações da virtualidade. Porque, assim, a questão de nos iludir com o outro acontece no presencial também, não é só na virtualidade, né? Fácil, não sei o que você pensa. Não, eu concordo, e acho que essa questão, né, eu acho que quando a gente vê as perguntas, tudo, acho que a gente acaba falando muito desse contorno, né, a gente vive uma experiência onde o contorno, né, seja dos vínculos que a gente tem com o nosso grupo familiar, com os grupos que a gente faz parte, quanto o contorno da sociedade como um todo, são muito importantes para dar sustentação a essa experiência. Então, acho que esse medo de perder individualidade, né, esse medo de se fragmentar diante das experiências, vem muito por conta dessa experiência, tanto nesses vínculos familiares, de investimento, a gente discutiu lá a questão da parentalidade, da infância, discutimos o pacto social, né? Justamente pensando o quanto, quando esse entorno não suporta, a gente tem medo de se esvaziar, a gente tem medo de se fragmentar, de não suportar. E aí a gente está vivendo uma experiência no limite, né? Uma experiência de pandemia, de muitas pessoas morrendo, né? De isolamento social. E aí, como que a gente vai lidar com esses contornos? Então, eu acho que não é o virtual, não é o virtual, é o que a gente tinha e como a gente usa, né? Como a gente faz uso desse instrumento, né? O que a gente busca nele? Que ideia é essa que ele vai dar essa sustentação para a gente? Né? Que eu acho que é a mesma ideia da fragilidade, né? A Uhum. fragilização não é também específica do virtual, ela é muito mais ampla, né? Se nós pensarmos atualmente, somos de fato sujeitos mais frágeis, mas não é por causa do campo virtual especificamente ou exclusivamente. Eu acho que o significado que a gente deu para o virtual diante dessa fragilidade, né, é que produz essas associações, essas conexões. Assim, na verdade, eu acho que, a princípio, né, os autores, principalmente da nossa área, demonizaram muito a questão do virtual, né, como se fosse o fim das relações, etc. Então, acho que isso também deu um pouco essa característica, né. Eu acho que a gente tem que olhar para o instrumento que a gente tem e como que a gente investe nele, né? O que a gente busca ali? O que a gente vem buscando nesse espaço virtual, né? Então, para finalizar, tem uma questão da Fabiane, eu não sei, eu não conheço isso que você falou, Fabiane. Sobre a virtualidade, ela fala que ela achou engraçado uma vez que ela viu uma notificação falando assim: você não está tendo interação com tal pessoa ultimamente. Gostaria de alterar o seu relacionamento?
Ou seja, o Facebook dizendo que você terminou o namoro porque não interage mais com a pessoa virtualmente. E se você rompe, aí a Marina pergunta, quando você rompe, ele te pergunta se você precisa de um tempo, que significa não ver mais as coisas da pessoa no seu feed. E aí a gente entra bem nessa tentação mesmo, né? Então, é como se o virtual te desse um apoio. Olha, você não está interagindo, vamos mudar o status? Olha, você não está... você está precisando de um tempo, vamos tirar, né? Como se fosse produzir essa coisa assim. Então, não vamos olhar se você terminou, vamos olhar para esse sofrimento, se as coisas não vão bem, né? Não, deleta, não vamos ver, né? Como se as experiências de separação, luto, as experiências de sofrimento não pudessem ser vividas, né? Existisse um delete onde isso não fosse vivenciado. E a gente sabe que, por mais que a gente busque possibilidades de não viver a dor e o sofrimento, elas são inerentes à nossa existência. Eu não sei, eu pensei numa coisa assim, se o Facebook, ou seja lá que rede social está nos lembrando, olha, faz tempo, há algum tempo você não interage com essa pessoa, eu fiquei pensando que o virtual, assim, eu acho que isso é realmente ilusório no virtual, né? Nós acreditamos que somos nós quem nos movimentamos no campo virtual, mas tem um lado do campo virtual que nós desconhecemos, né? Porque isso é administrado por pessoas, né? Tudo que nós fazemos, os nossos movimentos, as nossas escolhas, é um campo visível. Embora seja nós acreditamos que é invisível, não é invisível. Tanto que é só você procurar algum produto que começa a encher a sua página lá com ofertas de produtos semelhantes. Então, assim, eu acho que isso, de fato, é uma questão muito ilusória no mundo virtual. Nós acreditamos que nós temos autonomia, que não somos visíveis, ou que somos visíveis apenas para aquelas pessoas com quem nós mantemos o relacionamento, os relacionamentos, os contatos, nossos amigos, etc. E não é. Né? E aí, alguns autores analisam isso usando Foucault, por exemplo, né, que é a questão do controle, nós somos controlados pelos algoritmos, ou seja lá, eu não entendo muito disso, né, mas existe todo um controle dos nossos movimentos, né, através das redes, então, nós somos vistos muito mais do que nós imaginamos. E tudo que nós postamos lá, nós apagamos pensando que desapareceu e não desaparece, né? É tipo marca minêmica do Freud, né? Assim, tem marcas minêmicas virtuais. Nunca mais some. Nunca mais. E o pior, não é mais seu, não é mais seu, entende? É de alguém e pertence a alguma coisa que você nem sabe quem é. Né? Mais maluco ainda. Né? Mas foi isso que eu pensei. Não, faz muito sentido mesmo, Meire. E é a sociedade do controle, né? A autonomia é um sonho, né? Não está aí, nós somos controlados. E isso captura o nosso desejo, né? Quando eu nem penso mais em comprar o chinelinho, não sei o que, ele aparece para mim e eu acho mágico aquele chinelinho e lembro. Isso reaviva o meu desejo, né, de me conectar. Vamos pensar isso nos relacionamentos amorosos. A pessoa some do meu feed, eu já nem penso mais, e de repente aquilo aparece. Né? Daí o Facebook então, me lembrando. Me lembrando da tragédia. Exato. Todo um trabalho de luto para elaborar aquilo, e aí o Facebook vem. O Facebook foi. Na verdade, assim, eu acho que essa expansão do campo virtual, se nós pararmos para pensar bem, realmente, assim, tem ganhos, né, porque realmente nós temos a possibilidade de conhecer muitas coisas e muitas pessoas, mas, ao mesmo tempo, se pararmos para pensar em detalhes, é um pouco assustador também, né, porque esse tipo de questão que a Fabiane colocou, né, eu acho que é um pouco assustador isso, né, e está lá, é presente isso, embora seja um presente invisível, mas está lá, administra, essas questões estão lá na nuvem, sei lá que nome é dado a isso, mas permanecem lá, e nós não somos mais proprietários das nossas imagens, das nossas falas, etc. Acho que é isso.
É isso. Bom, podemos encerrar então? Olha, eu acho que as questões foram muito interessantes, acho que o debate foi muito bom. Eu gostaria muito de agradecer a presença de todos aqui, né, toda semana. Eu acho que é um encontro muito rico, nos acrescenta muito, né? Assim, eu estou falando aqui enquanto eu e Tássia, né, que pensamos nos temas, nos organizamos. Acho que é muito potente, como a Tássia disse, esse encontro, ver a participação das pessoas, né, e estarmos aqui conectados mesmo, assim, essa conexão, juntos, mais distantes, ou distantes, mais juntos, enfim. Tá? Então, muito obrigada pela participação de todos. Eu também queria agradecer, né, a presença de todo mundo que tem vindo para os nossos Lapsive Discute. Acho que é potente, vejo como um modo criativo de usar o virtual, né? Eu que tenho tantos questionamentos sobre o virtual, então acho que é um modo potente, né? E que tem possibilitado para nós manter esse espaço de reflexão, de escuta, manter uma conexão, né, com os nossos alunos que estão em casa. Acho que é uma forma até de enfrentarmos juntos essa experiência, né, podendo pensar sobre ela. E aí, queria agradecer, né, todo mundo que nos ajuda sempre, né, a equipe de suporte, Lapsive, né, Meire? Sim, sim. O suporte técnico, né? O suporte técnico maravilhoso do Lapsive, convidá-los para nos seguir, porque nós vamos postar na nossa página os nossos próximos eventos, né, a gente tem programação aí até dia 4 de junho, mas a gente vai continuar, caso a pandemia continue, e mantendo esse canal aberto de discussão, né? A gente viu que funcionou, então a gente está convidando pessoas para virem compartilhar das questões com a gente, então que vocês continuam, permaneçam com a gente, para a gente manter esse canal de discussão. E sempre lembrando que nós pensamos, né, em oferecer esse espaço realmente muito preocupadas em manter um pertencimento, né, com os nossos alunos, né? Isso, não só os alunos que compõem o laboratório, mas os nossos alunos, de modo geral, e também com a comunidade, porque o mundo virtual é isso, né? As pessoas vão compartilhando e nós nunca sabemos a extensão que isso pode, de fato, tomar, mas, de fato, foi um cuidado, né, para manter um pertencimento com os nossos alunos, né, Tássia? Isso, com certeza, uma preocupação, né, de nos mantermos ligados nesse período. Exato. Né, e que a gente depois transponha isso para o ambiente atual, né, acho que o nosso laboratório se mantenha aí produtivo, não na lógica do produtivismo, mas como um espaço de reflexões para todos, né, que isso não fique restrito só aos alunos que trabalham com a gente, né. Sim. Então, mais uma vez, obrigada e até a próxima semana. Certo? Obrigada. Até mais, pessoal. Até, gente. Boa Eu semana vou ver o que estão a todos. aprontando aqui em casa, que dá uma barulheira. Tchau, gente. Boa semana. Tchau, tchau, tchau. Tchau, Tássia.